alguém ético, é alguém correto. Então, um dia virá que isso vai acontecer e depende de nós, né? A gente, com a crença que a gente tem, a gente deve, claro que sem nenhum tipo de estrelismo ou ideia equivocada aí de santidade, né? Mas a gente deve, dentro de uma verdade, de uma responsabilidade, a gente deve dar o exemplo, porque a gente detém conhecimentos e princípios que muitas pessoas não têm, né? Aquela ideia de que a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? A ideia que o Cristo coloca. Então, nós que estudamos o Espiritismo, nós devemos nos esforçar justamente para mostrar, não só através do nosso discurso, né? Mas através da nossa vida, das nossas ações na sociedade, como nós somos éticos, comprometidos, sérios. Isso tem que ser um objetivo que a gente deve carregar para que a gente demonstre que realmente o espiritismo ele faz toda a diferença, né, nas relações entre sociedade. Então nota como ele lembra disso nessa conclusão e faz todos refletirem, né, inclusive os incrédulos. Eu passo agora para o José tecer os comentários dele. Esse início do texto é muito importante, né? Como o Michel ressaltou, Kardec está falando, está tratando dessa máxima, né? Fora da caridade não há salvação. E é bem interessante porque ele coloca esse paralelo entre os espíritos e o que eles ensinam, né? Então, se as pessoas, como ele comenta aí, se as pessoas zombam da existência dos espíritos, ou que ousem zombar desse ensino que eles trazem, né? Que é exatamente a caridade. E como o Michel já ressaltou, as pessoas param para pensar pouco nas consequências que teriam a disseminação do materialismo, né? Se esse princípio ele desaparecesse da Terra, de fato os homens se destruiriam uns aos outros, como Kardec está colocando aqui, né? Porque a caridade até seria uma reflexão social a partir disso, né? A caridade, o fato de que os homens eles se esforçam para viver bem em sociedade, é o que permite que a gente tenha um mínimo dentro do caos que é, por vezes, a sociedade, é o que a gente tenha um mínimo de boa convivência, de harmonia e de paz relativa, né? Ainda não é absoluta, mas que a gente tenha um mínimo de boa convivência. Porque mesmo vivendo em sociedade sem falar na caridade cristã, é preciso esse esforço de cada um para que a pessoa não retribua uma ofensa com outra ofensa. Quer dizer, quando ela recebe uma injustiça, uma ofensa, uma agressão, ela não devolve na mesma moeda, né? A gente criou as instituições para tentar dirimir os conflitos e fazer com que a pessoa não devolva na mesma moeda aquela ofensa recebida. Então, dentro da sociedade, a gente cria esses artifícios, né, para ter uma convivência minimamente pacífica entre todos. Então, se a caridade fosse extinta, de fato, os homens eles viveriam se entredevorando, se lutando, em luta permanente, né, e não teriam esse mínimo de boa convivência. Então, realmente, é um trecho interessante que Kardec vai colocar isso, né? Vai colocar a gente para refletir sobre as consequências da extinção desse princípio. E a gente tem que ter isso sempre muito claro, né? Quais são as pessoas, quais são as doutrinas que defendem esse princípio e quais são as que não defendem, né? O Espiritismo está desse lado, que defende a caridade como um princípio fundamental da vida humana, e que defende que esses princípios eles vão é o único caminho para proporcionar alguma felicidade para o homem.
Acho que o Eric travou um pouquinho, vamos ver se ele volta já. A imagem congelou, né? A imagem dele travou, eu acho que ele caiu ali a conexão dele. Enquanto ele não volta, eu também aproveitar a fala do José para tratar mais esse assunto, né? Porque a gente já comentou isso em alguns estudos, né? Esse equívoco que hoje em dia está muito forte, inclusive na sociedade, da gente achar que as leis humanas, né? Elas vão dar conta de trazer justiça, paz, segurança, tranquilidade para uma sociedade. Isso é uma ilusão, né? A gente precisa das leis, evidentemente, porque também se não tivessem as leis para nos obrigar a certas ações, seria pior, né? Mas é um equívoco, é uma ilusão achar que se a gente eliminar a ideia de vida futura e as ideias morais e de ética, que a sociedade, somente pela lei, ela vai dar conta, não vai. Até porque há muito das nossas relações entre nós, humanos, que a lei nem atinge. Relações dentro da nossa casa, até mesmo no nosso ambiente de trabalho, a lei humana não atinge todas as nossas ações. Então, se eu jogar fora a ética, a moral e junto uma ideia de vida futura, as pessoas logo tendo oportunidade, elas burlam a lei humana em prol dos seus interesses. É assim, o ser humano é assim. Se a gente criar uma legislação que para tudo, e isso é impossível, mas se a gente tentasse criar uma legislação que controlasse todas as nossas ações, ainda assim o ser humano poderia usar da sua inteligência, da sua vontade para burlar. Ele sempre acha um jeito de burlar as leis e fazer prevalecer os seus interesses egoístas, a sua força. Então, eu preciso de alguma teoria moral sustentada de uma maneira muito forte que dê conta das ações humanas. Que uma teoria que consiga atingir a vontade do homem quando ninguém está vendo, quando ninguém está monitorando, que é o que uma teoria moral pode fazer. Porque, por mais que a gente ampliasse as leis humanas e ampliasse os meios de vigilância das leis humanas, a gente está vendo, só para concluir, daí eu passo para o Eric, agora que ele voltou, a gente está vendo isso hoje na nossa sociedade. Hoje, praticamente todos os locais, seja dentro ou fora dos ambientes, é monitorado por câmeras, por microfones, por alarme, por sensor, por cerca elétrica, e veja que isso não diminuiu a violência, porque eu preciso de algo além disso, e esse além somente uma teoria moral consegue atingir. Porque até mesmo as nossas leis humanas, aquelas que fazem com que a sociedade seja mais humanizada, mais justa, ela só é aceita porque a grande maioria da sociedade, por uma evolução do seu senso moral, aceita. A concordância e a fidelidade a uma lei também depende da vontade. A gente às vezes não reflete sobre isso, né? Se a grande maioria da população resolvesse não respeitar as leis, a gente teria um caos, a gente teria uma selvageria. Então, a moral ajuda a sustentar, inclusive, o respeito às próprias leis humanas, porque depende também de questões morais eu me submeter a uma lei ou não. Basta ver que a pessoa que é muito desequilibrada, ela mesmo sabendo que será punida pela lei, ela burla a lei, demonstrando que só a lei humana não é capaz. Se a lei moral por si só não é capaz, imagina eu eliminando ela, colocando simplesmente achar que só as leis, legislação política vai dar conta da sociedade. E hoje há uma discussão para isso, as pessoas estão abandonando as discussões morais e achando que as discussões políticas